Olá pessoal, tudo bem? É, Vamos lá, né? Eu vou deixar esse material aqui disponibilizado para vocês, tá? Mas é um material, se vocês quiserem ler, pode ler, mas é um material que eu já até fiz alguns comentários, né? A respeito desses elementos pré-textuais, né? Tá? Sobre a capa, folha de rosto, né? Tá? A formatação, a margem, como é que vocês têm que utilizar, deixei vídeo aula, tudo. Isso aqui eu já comentei, né? Espaçamento, paginação. O importante agora é o resumo, tá pessoal? Então assim, o que eu pedi na última aula, né? Vocês fazer a capa e a folha de rosto, tá? Então, né, eu pedi para vocês montarem, tem um pessoal que me mandou, ficou bom, tudo, né? Que eu já queria olhar. Agora vocês vão fazer o resumo. E o resumo é o seguinte, pessoal, o resumo, tá? Ele é uma parte muito importante do trabalho, né? Quando você vai colocar a capa e a folha de rosto, já vai vir logo em seguida, né? O resumo, pessoal, ele é uma coisa pequena, tá? Ele tem que compor pelo menos 500 palavras, máximo 500 palavras, tá? Ele não pode, ele não compõe como parágrafo, você não coloca parágrafo. É um único parágrafo, né? Um único parágrafo, você vem escrevendo tudo sobre o resumo, tá? Você não pode dividir em vários parágrafos. Vai ter alguns exemplos que eu vou deixar aí, tá? E não pode ter tópicos também, não pode ter tópicos, é um parágrafo único, tá? Sem tópicos, sem parada de linha, quebra, né? Ah, termina essa linha e começa outro parágrafo, não pode ter isso. E ela tem que compor, pessoal, no final de tudo, as palavras-chave. Deve ser localizada no final do resumo, separado entre si e por ponto, né? E finalizadas também por ponto, tá? Ok? Pessoal, o resumo praticamente é como você pegasse alguns pontos relevantes do seu trabalho, tá? Relevantes do seu trabalho, do seu tema, e você monta esse resumo, tá? Então é como se fosse falar um pouco do seu trabalho, tá? Ele não é uma introdução. A introdução, quando você fala em introdução, você está dando uma introdução ao seu trabalho, você está colocando alguns tópicos assim, dando uma introdutória do seu trabalho. O resumo, você vai pegar pontos relevantes do seu trabalho, é como se você fosse pegar vários pontos do trabalho, várias partes do trabalho, vai fazer um resumo e colocar, né, vai fazer não vou dizer um resumo, né, você vai diminuir esse conteúdo e vai colocar dentro do resumo. Então, o que você poderia colocar nesse resumo? O objetivo, o método, o resultado, as conclusões. É como se você pegasse partes do seu trabalho. Ah, vou pegar o objetivo, então eu vou dar uma resumida e coloco ele no resumo. O método, né? Os resultados, as conclusões do documento, você vai pegar partes e fazer um resumo, tá? Ó, até ele fala, são frases concisas, afirmativas e um parágrafo único, sem enumeração de tópicos, tá? Então, pessoal, o resumo, ele é feito na língua vernácula, que no caso é português, é o elemento obrigatório, tá? Você vai fazer um resumo falando um pouco do seu trabalho. Aqui quando você compra um livro, né, e atrás você lê, o que esse livro é, qual que é a ideia do livro, né? Aquilo é um resumo, né? Você quer saber o que realmente fala sobre esse livro, né? É como se eu pego um filme e eu leio lá, né, como é que a gente fala, a sinopse, né? Tá? Eu quero ver o que fala. É um breve resumo sobre o filme. Você pega como um todo, é como você pegar o seu trabalho como um todo e fazer um resumo. Claro que você vai usar o seu tema, tá? Você vai usar o seu tema, né? Você vai ver o seu tema e aí você vai fazer um resumo a respeito do seu tema. O que você vai fazer, né, durante o seu trabalho? Você pode colocar objetivo, métodos, resultados, você pode colocar conclusões, você pode colocar um pouco de desenvolvimento, só com detalhe. Olha só, vou colocar um exemplo aqui de um resumo. Olha só esse resumo aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho, né, para vocês verem aí, ó. Eu peguei exemplo na internet, ó. Tá vendo, ó? O resumo é pequeno, não é uma coisa grande, tá? Então é um modelo de resumo, ó. Ele põe resumo, aí ele começa a falar, ó, parágrafo. Ele não abre parágrafo, ele coloca tudo na mesma linha aqui, ó. E ele começa a falar, né? Entre o passado e presente, né? Em plena luta e resistência da Europa, presente. Então ele começa a fazer um resumo sobre o tema dele. Muitas vezes o tema dele, né, tem alguma coisa a ver com golpe militar, tá? Então ele fez um resumo rápido aqui sobre o tema dele, ok?
Pode ver, ele fez um único parágrafo, não tem quebra, pode ver que aqui ele põe ponto e continua, né? Beleza? E aí, ó, pode ver, máximo 500 palavras, pessoal. Máximo 500 palavras, não precisa mais do que isso. O resumo é uma coisa bem rápida, tá? Esse é um exemplo. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Peguei um outro exemplo, até eu diminuir um pouco aqui, ó. Vocês vão ver, ó. A revista é um produto que possibilita maior liberdade de produção, no que diz, a respeito do formato, tal, partindo dessa premissa. Então aqui ele tá falando alguma coisa sobre jornalismo, deve ser o tema dele sobre jornalismo, né? Sobre algum projeto, alguma coisa de comunicação social, então ele fez um breve resumo aqui. E um resumo pequeno, tá? É um resumo pequeno, pessoal. É pequeno mesmo, é isso aqui, ó. É um parágrafo só, ele vai começar aqui, ó, vai embora, não tem quebra, não tem tópicos e termina aqui, ó. E tem algumas palavras-chave, que eu vou falar sobre essas palavras-chave, tá bom? Detalhe, pessoal, eu coloquei a referência biográfica aqui, coloquei a referência aqui, ó, que é obrigatório, tá? A referência, pessoal, por que eu já estou falando dela? Porque se você usar alguma referência aqui, de repente você cita algum texto de algum autor aqui, tá? De algum trabalho, de algum livro, de alguma coisa, de algum trabalho da internet, você tem que colocar na referência aqui, não podemos esquecer, tá? Professor, eu citei 2 autores aqui, eu coloquei 2, vamos dizer assim, eu referenciei, peguei texto de 2 autores aqui, coloquei aqui, referenciou, então você tem que colocar na sua referência, tá? A referência, até eu deixei aqui, ó, eu sempre falo dela, por quê? Né? Não esquecer, é o elemento obrigatório, onde se encontra a relação de todos os documentos citados pelo autor, ou seja, obras efetivamente utilizadas na elaboração do trabalho, tá bom? Então, pessoal, tem que ser colocado. Já guarda, vai guardando, coloca no bloco de notas, coloca no Word, né? Não precisa mandar para minha referência nesse primeiro momento, não. Eu só estou colocando para vocês não esquecer, tá? Beleza? Vocês não esquecer que tem que colocar referência. Numa dessa você faz um resumo. Tinha 2 autores, você esqueceu, pronto, não vai lembrar mais. Tá bom, pessoal? O resumo, pessoal, ele é muito importante, tá? E ele tem algumas palavras-chave aqui, ó. Vou pegar esse segundo exemplo aqui, ó. O que são as palavras-chave? As palavras-chave, pessoal, você vai colocar referindo do seu trabalho. Que nem aqui, ó, ele falou alguma coisa sobre comunicação social, jornalismo. Ó, então ele colocou aqui, ó, comunicação, jornalismo, né? Cadê o jornalismo aqui, ó? Ele colocou alguma coisa de jornalismo, projeto gráfico, revista. Então, pessoal, você vai colocar as palavras-chave. A palavra-chave normalmente vai ser aquilo que tem a ver com o seu tema, tá bom? Tem a ver com o seu tema. Tem que ver com o seu tema. Então, eu falei, meu tema é sobre inteligência artificial. Aí eu faço um breve resumo sobre inteligência artificial, que eu vou fazer um projeto sobre isso. E aí, quais são as palavras-chave? Eu posso, de repente, aqui nesse texto tem que aparecer, tá, pessoal? A palavra-chave, ela tem que aparecer aqui no resumo, ó. Comunicação, apareceu, tá? Beleza? Jornalismo, apareceu aqui, deve estar por aqui, ó. Jornalismo, ó, revista Decom, apareceu, tem que estar aqui. De repente, no meu resumo eu falei sobre inteligência artificial. Coloco, né? Aí, de repente, eu falei alguma coisa, pessoal, sobre a programação para inteligência artificial, né? Tá? Eu comentei alguma coisa sobre a programação de inteligência artificial. Eu ponho aqui, tá? Eu tenho que fazer, pessoal, uma referência. A palavra-chave tem que ser referido, tem que ser assim, são palavras, são usadas no meu tema. Seria do meu tema, tá? Então, e ele tem que estar dentro do meu resumo. Aí, que nem esse tema aqui, ele está falando muitas vezes, ele vai falar sobre alguma coisa de jornalismo, comunicação social, alguma coisa desse tipo. Então, pessoal, ó, as palavras-chave que ele está colocando aqui, ó, né? Jornalismo. Então ele está falando sobre jornalismo, né? Que tem a ver com comunicação social. Projeto gráfico tem a ver com comunicação social. Revista Decom tem a ver também. Comunicação, histórico, tudo tem a ver, pessoal. Palavra-chave, pessoal, ó, quantas ele colocou aqui? 1, 2, 3, 4, 5, tá? No outro exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 também. Normalmente de 4 a 5 palavras-chave. E tem que ter, e tem que haver, tem que estar fechado com o seu tema, tá? Então, que nem eu falei inteligência artificial. Então, o meu resumo eu falei sobre inteligência artificial. Eu coloco. De repente eu falei da programação sobre inteligência artificial. Coloco, tá?
Então eu vou colocando algumas palavras-chave, tá bom? O resumo, pessoal, vocês vão montar com a capa, folha de rosto e resumo, vão estar mandando para mim e eu vou estar olhando isso, né? Eu vou estar olhando para ver se está tudo certinho, tá bom, pessoal? Aí se tiverem dúvidas, vocês podem procurar. Aqui, ó, pode ver, ó, aqui são as referências, por quanto não precisa mandar para mim. Aqui tem um vídeo, pessoal, sobre... Esse vídeo é muito legal, assiste que ajuda. Ó, esse vídeo aqui, ó, que eu estou selecionando, ele fala sobre resumo. Então dá uma assistida também, que ajuda bastante vocês a abrir um pouco a mente aí, ter uma ideia, tá? Beleza? Vocês podem montar o resumo, podem me mandar, eu vou olhando, qualquer coisa, se tiver alguma coisa estranha, eu devolvo, mas pode ficar tranquilo que dá para fazer. Vocês aí vão escrevendo, agora já tem que começar a escrever, né? E vão escrever assim, usando já a documentação. Já vamos usar aí, ó, capa, folha de rosto e resumo. Já vamos começar a montar a documentação. Referência. Guardem a referência para vocês aí. Depois, no final do trabalho, vocês vão colocar. Não precisa mandar referência para mim. Se mandar, pois bem, mandou. Eu vou estar só olhando mesmo a capa, folha de rosto e resumo. Tá bom, pessoal? Tem mais coisa aqui, ó. Tá? Esse aqui é o manual para vocês fazerem. Eu já falei sobre esse negócio aqui, né? Esse manual, né? O manual é a formatação. Tá bom, pessoal? Vocês podem me procurar qualquer dúvida, tá? Eu vou estar aí, tá? Até mais.